Sejam muito bem-vindos ao primeiro programa Psicodelia Coletiva. Meu nome é Paulo Kiefer, eu tô amarradão aqui, muito feliz, na verdade, cara, com tudo isso aqui que a gente preparou para vocês. E, pô, eu quero agradecer do fundo do meu coração, do nosso coração, na verdade, que não sou só eu que faço isso aqui sozinho, de você estar aqui com a gente, cara, porque você é a parte fundamental aqui desse projeto. Então, muito obrigado. E aproveitando que você está aqui com a gente, assim, o nosso foco principal é trazer reflexão para você. Você, com certeza, já vivenciou, já experimentou, já ouviu falar, mas já parou para pensar o que é psicodelia? Calma, vamos começar assim já, né? A gente sabe que é uma pergunta complexa, a gente sabe que é algo que tem que refletir e a gente está aqui junto para tentar desvendar esse mistério, né? E o que é a gente? O que é o Psicodelia Coletiva? Somos um canal, para resumir muito, né? Somos um canal de arte e cultura psicodélica produzido por pessoas como você, que amam Psytrance. Na verdade, a gente existe desde 2016, com o propósito de investigar como essa experiência é vivida por você, amante da psicodelia. Mas não só por você, por DJs, produtores, colaboradores e participantes de eventos Psytrance ao redor do planeta. A gente está aqui hoje, nessa data muito especial, para buscar expandir, para buscar novos formatos. Na verdade, a gente quer entregar uma TV psicodélica para você. Aqui você vai receber conhecimento, entretenimento, informações relevantes sobre a cena psicodélica. Aproveita aqui agora com a gente o teaser que a gente preparou para você com muito carinho. Há 22, 23 anos viajei pela primeira vez na Índia, em Goa. I think there's a very strong connection between Goa trance and psychedelics. If you close your eyes and you listen to this music, you see images. I think music is something from the next world. It's a connection. E aí, curtiram? Vem com a gente então que tem muito mais preparado para vocês. Só para você ter uma ideia, a gente vai ter review de 2 álbuns feitos por grandes DJs. Um deles é o Chove, o DJ mexicano mais paralelo do universo. E o outro é o Sutemi, o japonês mais florestal que você conhece. Depois disso, a gente também vai ter uma entrevista super especial com a grandíssima Thalia Massaira, uma artista visionária super querida aqui do nosso país. Por fim, teremos o primeiro capítulo do primeiro episódio, do primeiro versículo da primeira temporada da série Influências, uma série onde você vai ter um contato mais íntimo com grandes artistas que você tanto admira. Nessa edição será o Mentaleco, grande produtor musical Bernardo, lá de Portugal. E, como não poderíamos nunca deixar de dançar e celebrar esse momento, que é muito especial, essa abertura desse nosso portal, e também aniversário do nosso filhotinho de monstro mais conhecido como Dexi. Vamos ter mais de 24 horas de música online numa festa que preparamos para você. E agora, para começar nosso programa, vamos ter o review do EP do Atrium, chamado Reality Intolerance. Atrium que, sem dúvidas, é uma unanimidade quando se trata de referência do Forest mundial. E esse review, de maneira muito justa, será feito nada mais, nada menos, pelo nosso grande amigo e parceiro João Carlos de Almeida, também chamado de DJ Sutemi, por outros de DJ Ponês. Ele, sem dúvidas, um profissional que agregou muito valor à nossa cena aqui no Brasil, também foi um dos fundadores do Zuvuia, também fundou o Warm Books e já fez parte de grandes gravadoras, atualmente a Resina Records. Vem com a gente receber essa carga de conhecimento. Salve galera, Sutemi da Warm Books aqui falando, e hoje eu vou fazer um review aqui sobre o EP do Atrium, o Reality Intolerante. Saiu pela Parvati em outubro de 2020, foi masterizado pelo Electric Hypnose e a arte gráfica foi feita pelo Avi, de Bangalore, na Índia. São 3 músicas autorais e um remix
do Fareb Jaleb, que é da música Shimer 12. Então vamos lá, vou falar primeiro sobre a música número 1, que se chama Parallel Cosmology. E ela é bem característica assim da Parvati, né? No meu ponto de vista, ela traz essa pegada mais raiz da gravadora, que é o Psytrance dinamarquês. E fica mais evidente essas características na linha de baixo, principalmente, que tem muito groove, e explorando bastante os timbres também, né? Causando uma dinâmica muito grande entre os elementos da música, uma impressão de conversa. Tem alguns breaks, né? Bem característico já do projeto Atrion, para quem conhece, porém que não impedem a progressão da história da música, né? É bem fluido. E a segunda música é a Dream Theatre, uma música feita com baixo triplet. E a terceira música é a Comfortable Silences, que é essa música que vocês estão ouvindo aqui de fundo. E é onde, no meu ponto de vista, o Atrion traz a sua fauna e flora por completo, né? Ela tem uma abertura de música com baixo bem escandinavo, quebradão, pesado, mas logo na sequência ele já coloca o baixo tradicional ali, corrido, que a gente tanto conhece. Ele causa bastante variação ainda na primeira parte da música entre esses dois tipos de baixo, e com certeza ele coloca toda a sua bagagem aí na parte de sintetização e ambiência dessa música. Para mim é a música preferida desse EP. Remix do Fareb Jaleb, a Shimer 12, que já é um clássico, né, para muitas pessoas adeptas do estilo. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Para quem tiver interesse em ouvir esse EP, comprar o EP, entre no site da Parvati Records, tá aqui o link na tela, que lá tem todos os releases da gravadora, beleza? É com você, Paulão. Valeu, Sutemi. Muito grato por essa análise cirúrgica que você entregou pra gente. Agora, saindo um pouco do áudio, vamos entrar no mundo do visual. Quando você chega num evento e se depara com um monte de arte psicodélica, um monte de cores, geometria, de onde vem isso tudo? Quem é esse tipo de pessoa que faz isso? O que fazem? O que comem? Onde vivem? Vamos receber agora a grande artista e amiga querida Thalia Massaira. Fala, Thalia, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui. A gente está muito feliz com a sua presença na primeira entrevista do nosso programa. Primeiramente, vamos começar antes do começo, né? Conta pra gente como é que foi, o que você fazia antes de você ser artista, como é que era a sua vida? Oi, Kiefer, boa noite. Gratidão, quero agradecer primeiramente pelo convite, né, para estar aqui conversando com vocês sobre algo que é a minha paixão, que é arte visionária, e falando um pouquinho sobre minha carreira também. Então, quero agradecer o convite. E vamos do início, então, né? Na verdade, assim, eu sempre fui artista, né? Eu sempre, desde os meus 17 para 18 anos, nem sempre, né? Mas, assim, para 17 para 18 anos, eu me conectei à arte de uma forma muito forte, muito através do Psytrance, né? Eu fui para minha primeira rave, eu tinha aí 17 anos. E ali naquele momento eu vi um novo mundo, né? Eu me conectei a uma nova realidade,
novas percepções, tudo, né? A música me abriu muito, vários campos. E nessa época eu também me conectei à viagem astral, que é uma terapia, né? Que é uma ferramenta, na verdade, de autoconhecimento. E a partir disso eu me conectei à arte como uma forma de expressar tudo que eu estava vivendo ali nesse momento aí do início da minha juventude, né? Adulta, jovem adulta, assim, vamos dizer. E aí foi bem louco, porque na arte eu me encontrei e naquele momento, mesmo muito nova, eu tinha uns 18 anos, eu já sabia que eu queria ser artista, eu já sabia que ia ser isso, sabe? Eu já sabia que ia ser minha carreira na arte, eu já sabia que era isso que eu queria fazer pro resto da vida. Então, eu desde nova, assim, tinha isso muito claro dentro de mim, e a partir disso eu fui criando, e aí eu já fui vendendo, e já fui meio que desenrolando a parada, assim. Então, foi muito natural de eu começar uma carreira na arte, porque era a única coisa que eu via como sendo possível naquele momento. Eu até fiz faculdade, né? Eu passei no vestibular para administração, só que eu fiquei, tipo, um mês na faculdade e não consegui ficar lá, assim. Eu lembro até no primeiro dia de aula, meu professor perguntou para todo mundo, né, o que é que as pessoas queriam ali dentro, o que é que elas buscavam com a administração, e a minha resposta foi: eu quero aprender a administrar meu próprio ateliê de arte. E assim, ninguém, né, todo mundo olhou para mim como se eu fosse um completo alien, né, um completo estranha. E de fato, naquele momento, eu já sabia que era isso. Tive alguns altos e baixos na jornada, né, em que eu desisti de viver de arte, aí fui fazer outras coisas, mas assim, desde nova a arte está presente na minha vida e é basicamente o que eu faço há muito tempo, aí uns 8 anos. Cara, incrível e muito profunda essa história sua, que a arte, conexão astral, psicodelia, né, eu acho que está tudo ali numa tríade conectado. E a gente sabe também que aqui no Brasil não é um país que incentiva muito esse lado artístico, né? E o mundo externo da gente está sempre que meio que mais tradicional, essa visão um pouco deturpada, assim, de artista e tudo mais. Nessa época aí que você estava fazendo faculdade, você já tinha essa certeza. Você acha que é uma coisa que já vinha de dentro de você, assim? Ou teve algum ponto... assim, porque você teve essa conexão astral, mas teve alguma pessoa, ou então alguma influência que você teve que te fez falar, cara, independente de qualquer coisa, eu vou fazer isso? Teve alguma situação assim marcante? Então, teve algumas situações que foram muito viradas de chave, assim, para minha vida, mas nada próximo de mim, porque, assim, minha família é super tradicional, assim, né? Minha mãe é professora universitária, concursada, meu pai é concursado, e meu pai até hoje quer que eu faça concurso. Então, de dentro da minha casa, o que foi que rolou? Minha família sempre me apoiou em qualquer decisão que eu tomasse, né? Mas ainda assim com o pé atrás de, meu Deus, será que isso vai dar certo? Então, a minha ideia era, assim, sempre foi viver de arte, né? Mas por muito tempo a galera da minha família não botou fé no meu plano, no meu projeto de vida, né? Eles me apoiaram em algumas decisões que eu tomei, né? Por exemplo, eu morei no Canadá, muito nova, né? Eu tinha 18 anos. E lá no Canadá foi uma virada de chave para mim, porque quando eu cheguei lá, eu vi várias outras realidades e estilos de vida que eu não vi aqui no Brasil. E conheci também artistas que viviam de arte, então tudo isso foi muito, assim, chave para eu entender que dava para ter uma vida diferente do que falavam que era a única vida possível, né? Dava para, sim, ser artista e viver de arte, porque tinha exemplos muito claros de pessoas que faziam isso, mesmo que em outro país. Então, quando eu voltei para o Brasil, dessa temporada que eu passei no Canadá, eu já tinha muito claro dentro de mim que dava para fazer outras coisas, que dava para viver de outras coisas, né? Mesmo que aqui no Brasil isso não fosse visto com bons olhos. E aí eu tinha muito claro que eu iria precisar, sim, ser um pouco, como é que eu posso dizer, disruptiva, né? Tipo, quebrar um pouco com os ideais que a galera esperava de mim, né? Com o modelo de pessoa perfeita que a galera esperava de mim. E minha família sempre me apoiou, mas a galera só botou fé mesmo quando viu o negócio acontecendo, assim, eu tendo resultados com isso, né? Eu vendendo, eu podendo ter ali uma renda, eu pagando minhas coisas.
Porque até então era sempre aquilo. Não, você não vai conseguir viver só de arte, você vai ter que fazer outra coisa em algum momento. Mesmo apoiando, sempre rolava aquela coisa de não boto muita fé, sabe? Sim. Eu acho que eu sei até demais sobre isso, porque eu me identifico nesse caso pessoalmente. Minha família era a mesma coisa, eu chegava ali, tinha a folha dirigida na cama para você ler, né, de concurso público. Mas acho que é uma coisa que é mais forte que a gente, né? E a gente tem que seguir essa missão, a gente tem que fazer isso. Arte, né? Psicodelia, essas visões. E assim, se você tivesse que resumir, eu sei que é difícil, o que para você é a arte visionária? Então, arte visionária, para mim, né, é toda expressão artística que vem de um lugar que é muito invisível, que vem de um lugar que é muito imaterial. E eu digo até que vem desse lugar meu, que é o meu contato com a minha espiritualidade, que é o meu contato com todos esses reinos visionários, né? De que quando eu fecho os olhos, eu consigo ver coisas. Seja quando eu estou num estado não ordinário de consciência, né? Fazendo uso de enteógenos, substâncias, em rituais, ou não. Ou eu estou ali só meditando, ou eu estou fazendo uma viagem astral, ou eu estou, às vezes, correndo e eu tenho essas visões, né? Vem vários insights, vem várias, às vezes, umas coisas assim que você sabe que é uma visão que tá vindo de algo sutil mesmo, de uma frequência muito fina. E isso desce. E aí eu materializo isso através da arte. Então, a arte visionária é toda a arte que vem através desses planos que são mais sutis, né? Dessas frequências que são mais finas, desses espaços que são espaços não ordinários de consciência, né? Onde a gente sim entra aí nesses lugares de consciência expandida, né? Onde a gente entra nesses espaços da consciência que é não ordinária, né? Onde ela é um espaço mais alternativo mesmo de consciência, porque a consciência é um espectro, né? Às vezes muita gente acha que existe a consciência normal e a consciência alterada, mas na verdade existe a consciência e aí a gente pode passear por ela, né? A gente às vezes está aqui, né, na consciência do dia a dia normal, né, entre aspas, ordinária, e às vezes a gente vai para outros espaços nesse espectro. Por exemplo, quando a gente está numa festa e a gente está ali em contato com a música, em contato com toda aquela decoração, em contato com esse ambiente e esse espaço que faz a gente entrar em outros lugares aí dessa consciência, né? Nesses estados que não são ordinários. E aí, quando a gente entra nesses espaços, a gente entra em contato com muitas coisas, com visões, com insights, com ideias, com memórias. E a arte visionária é a arte que se propõe a materializar tudo isso que está nesse território do que é invisível, do que é imaterial, do que é sutil. Nossa, perfeito. É como se materializasse a quântica, né? Você sente a quântica e você coloca ela ali na matéria, né? Como se colocasse também a nossa consciência para passear em outras dimensões, além dessa aqui que a gente está acostumado. Queria aproveitar esse momento para a gente ver algumas artes suas aqui, que a gente acha elas muito originais, né? Depois a gente quer saber também um pouco mais das suas referências, mas agora a gente queria passar aqui para a gente ver junto algumas artes suas e tipo, queria especialmente aproveitar também pessoalmente, perguntar como é que foi um processo criativo de uma delas, né? E essa aqui Bom, pessoal, a gente está vendo aqui junto algumas artes. Essa aqui, não, a que a gente passou aqui, essa, você está vendo? Aquela que tem uma pirâmide e uns raios conectando assim com o céu. Você consegue passar para a gente assim, um pouco como foi o seu processo criativo para fazer essa belíssima arte aí para a gente? Consigo sim. Gratidão, obrigada pelo reconhecimento. É uma tinta óleo sobre tela, né? Ela tem 1,20 por 80 centímetros, é uma tela bem grande, e ela é uma encomenda, foi encomendada por um amigo, Otto, e ele queria ele que teve a visão, né? Quando eu faço um projeto de encomenda, eu entro num processo colaborativo
com a pessoa do outro lado que quer que eu materialize uma visão que é dessa outra pessoa, né? Então o Otto me veio com uma ideia para que eu materializasse a visão dele, né? Só que o mais interessante é que durante o processo eu entendi que era uma visão minha também, né? Porque eu nesse processo dessa encomenda foi um processo muito longo. Essa arte durou mais ou menos aí 1 ano para ser 100% materializada, desde outubro de 2019 até outubro de 2020, do ano passado. E então ele veio com a ideia, né? Ele queria uma arte que representasse a Atlântida e as naves que existiam em Atlântida na época aí que a Atlântida existia na Terra ainda, né? Que são chamadas Vailiches, que são essas naves que usam tecnologia antigravitacional para voar. E aí ele queria uma visão que tivesse a nave e a pirâmide, que ele via, né? Ele tinha essa visão. E aí, nesse momento, para chegar no final da obra, né, na conclusão da obra, é um processo gigante que envolve não só muita pesquisa, como muita meditação, para aí vir a parte da pintura. Então, essa tela foram mais ou menos aí 3 meses de pesquisa, onde eu fiz muita pesquisa, tudo sobre a Atlântida, quem eram os Atlantes, qual era a tecnologia das naves, como eram as pirâmides, tudo de Atlântida eu saí atrás, catando, e fui meditar muito também. Fui fazer muita viagem astral para ir para Atlântida, para eu me conectar com a Atlântida de dentro para fora, né? Então, eu fiz muita meditação para poder ir lá, para poder voltar e para poder ver a Atlântida com os meus próprios olhos. Então, foi muito legal, porque nesse processo de eu me conectar com a visão dele, eu me conectei com a visão que estava dentro de mim também, de Atlântida, né? De como era Atlântida. E a viagem astral ela é muito interessante, porque ela é uma ferramenta muito, muito incrível. Quando você projeta a sua consciência, né? Você consegue ir para qualquer lugar, de qualquer tempo e espaço, você consegue. Então, a partir disso, eu me conectei a Atlântida, né? E consegui entender qual era a visão que eu iria manifestar ali através dessa obra, que foi uma obra colaborativa. Então, foram aí 3 meses de pesquisa, mais 1 mês de esboço. Eu faço o esboço no tamanho mini, para depois fazer o esboço no tamanho real da tela, para depois ir pintar a tela. Então, foi bem massa, assim, esse processo, porque é louco, né? Você vê, assim, que sim. E o mais louco foi que, quando eu postei essa obra, muita gente veio falar comigo, falando que já tinha visto essa mesma cena, que já tinha se conectado com a Atlântida e tinha visto a mesma pirâmide, a mesma nave, tudo como eu tinha pintado. Então foi a obra que eu mais recebi feedback das pessoas falando que já tinham visto isso. E eu, como artista, é muito louco, porque é como se eu materializasse algo que é coletivo, sabe? Que todo mundo, muita gente já viveu aquilo e eu vou ali e materializo, né? Para que a gente não só relembre, mas para que a gente reconheça também, né? Que sim, outra pessoa está vendo isso, olha, então não é loucura, né? Existe algo aí. E essa arte foi bem isso, assim, foi bem massa. E ela tá lá com o Otto agora, e foi realmente meu processo criativo mais, assim, profundo, porque não só foi bem longo, né, 1 ano criando essa tela, como foi um processo que eu precisei fazer muita meditação, eu precisei entrar muito em contato com o que estava dentro, eu precisei pesquisar bastante também para entender os Atlantes, para entender quem esses povos foram, e aí sim conseguir materializar algo que eu sinto que é verdadeiro, sabe? Que eu sinto que de fato é isso. Muito legal, muito bacana, muito interessante. Você foi falando aqui, eu fui indo junto. Acho que eu fui lá em Atlântida também quando você estava falando, entendeu? Eu acho que é muito importante, não só o trabalho, a forma, mas a vivência que você tem com essas visões, né? E acho que é muito nítido que os seus professores foram você mesmo dentro de você, né? As suas experiências de visão, as suas experiências de meditação. Mas, assim, você teve alguém aqui nesse plano que você teve alguma referência próxima, ou então alguma referência, mesmo que você não tivesse conhecido ainda, que te incentivou, assim, no processo criativo interno, que você, de repente, batia o olho naquela arte e falava, nossa, isso mexe comigo, eu não vou copiar, mas vou usar como referência para eu, de repente, criar alguma coisa, outra coisa. Teve algumas pessoas nesse seu caminho que
São essas pessoas, no caso? Sim, teve bastante. Tiveram várias pessoas. A primeira foi o Chris Dyer, que foi na verdade, eu conheci a arte visionária através dele. Lá no Canadá, quando eu estava morando lá no Canadá, eu gostava muito de passear assim pela rua e tirar foto e fotografar. E aí eu estava andando um dia e eu dei de cara com grafite. E aí, quando eu dei de cara com esse grafite, eu me assustei, porque pareciam muito as artes que eu fazia. E era um grafite assim sinistro. Então, o Chris Dyer, na hora que eu bati o olho na arte dele, que estava ali naquela parede, aquele grafite, que era muito parecido com as artes que eu fazia, eu fiquei impressionada. E aí eu fui pesquisar, e aí foi o primeiro artista visionário que eu conheci, antes mesmo do Alex Grey, né, que a galera geralmente conhece a arte visionária através do Alex. Eu conheci através do Chris Dyer, que para mim é, tipo, também um super referência. E aí eu conheci a arte visionária através dele, então ele foi minha primeira referência. E eu acho que a segunda referência de arte visionária, para mim, é a Amanda Sage, que é uma artista. Ela trabalha hoje, ela é estadunidense, dos Estados Unidos, mas morou muito tempo lá na Europa, na Áustria. E assim, ela, depois que eu conheci o Chris Dyer, eu conheci a Amanda, a minha cabeça fez assim, porque a arte dela era realmente tudo o que eu também via quando eu fechava os olhos e quando eu entrava nesses estados que são os estados ordinários de consciência. Então, a minha conexão com a arte dela foi muito forte, e a ponto de ela ser minha mestra, assim, né, na arte visionária, e ser a pessoa que eu mais me identificava e a pessoa com quem eu queria aprender. Né? Então, tiveram alguns artistas que eu queria fazer, que eu sempre quis estudar com, e a Amanda Sage foi uma dessas. E eu tive o prazer e a honra de fazer o curso dela, mesmo que virtual, online, né, por causa da pandemia. Mas ela abriu turma e eu me inscrevi na hora. Foi realmente muito especial, porque eu aprendi o método dela, né, a técnica de pintura dela. E, além disso, estar perto dela, bebendo na fonte realmente pura ali, né, de um artista que você tem como referência, é sem palavras. Então, ela é super minha referência. Eu não posso não falar de Alex Grey, né, que também é essa mega referência, e ele é o pai, né, da arte visionária. Então, Alex Grey, que para mim é assim, sem palavras, não só pela arte. E aí o Alex Grey, ele me inspira muito também pelo movimento que ele faz, né, dele ter o Cosme, que é o espaço que ele fundou junto com a mulher dele, né, a Alison Grey. E os dois são referência também em movimento, como eles criam esse movimento da arte visionária e como eles movimentam a tribo, né? Como eles movimentam todo mundo. Então, acho que são essas três pessoas, assim, que se eu tiver que citar, eu citaria, porque me inspiram bastante. Sim, só a visão dos visionários da história, né? E vem cá, como é que foi isso, cara? Conta pra gente, você fez um curso, você foi convidada para participar com Alex Grey de uma experiência, como é que foi? Conta pra gente isso aí, cara. Eu fui selecionada para um curso dele, né, que se chama o Intensivo de Arte Visionária. É um curso onde tem uma seleção para você entrar, e aí eu fui selecionada entre 80, eu estava ali entrei entre os 20, né, foram 20 selecionados de 80, e foi assim, para mim, foi realmente um reconhecimento que, nossa, vale ouro, né? Porque você está conseguindo ali, passando numa seleção para fazer um curso com o grande mestre da arte visionária. Então, tipo, não tem palavras, assim, é uma coisa que foi muito especial para mim, e no fundo, eu sabia, né, que eu tinha grandes chances de passar, porque eu confio na minha arte, né, eu acho assim que modéstia, a gente tem que ter modéstia em alguns momentos, e outros a gente tem que confiar mesmo, e eu acreditava bastante que eu ia conseguir, então foi muito especial, mas não aconteceu ainda por causa da pandemia, então ia acontecer no ano passado, né, em 2020, mas devido à pandemia foi adiado, e agora tá meio que em aberto quando vai acontecer, mas em algum momento vai acontecer, e a gente tá no aguardo quando abrir fronteira e puder viajar, né, e tiver de boa a pandemia, claro, e eles falarem, vai ter o curso, eu tô lá. Cara, parabéns, hein, isso é muito sério, Thalia, isso é muito sério, Obrigada. Hein, parabéns, muito bacana, cara, fico muito feliz por você, de coração, incrível. Obrigada. Inclusive, aproveitar para não perder momento, acho que está todo mundo aqui, né, no programa vendo.
essa arte aí de trás de você é incrível, né? Parece assim, os chakras, não sei, tem um ser aqui central. O que te inspirou a fazer essa arte aí que a gente está vendo nesse programa aqui? Eu vou abrir aqui, porque eu acho que dá para ver melhor. Então, essa arte, na verdade, eu comecei a fazer ela quando começou, né, a pandemia, quando começou as quarentenas aqui no Brasil. E ela é mais ou menos, para mim, o que eu sinto que está sendo o processo do coronavírus no mundo hoje. Então, porque não dá para ver, acho que tão bem, mas no centro tem, né, o vírus ali. E tem o planeta, e cada bola aqui representa, são cenas, né? São olhos, então é como se fossem cenas mesmo, do que eu sinto que esse vírus, né? Do que eu sinto que esse momento de pandemia, ele tá ativando ou causas e consequências do vírus hoje no planeta Terra. Então, eu trouxe essas cenas e cada uma representa uma energia e cada uma está, assim, representada com a energia de um chakra específico, né? Até ali a transcendência que chega no universo. Então, esse ser aqui embaixo, ele representa uma energia mesmo divina, que meio que materializa tudo, né? E aí no centro a gente tem, em cima a gente tem um ser humano, e aí com o ser humano, já começa uma coisa meio de dualidade, que esse ser ele não tem. Esse ser ele integra todas as visões. Ele representa mais uma unidade. Enquanto que esse ser humano aqui já começa essa questão da dualidade. Então, esse quadro ele também é muito sobre a dualidade, né? Sobre os lados, os polos. E vivemos em tempos de muita polaridade também, né? Então, esse quadro, ele, além de representar muito o que eu sinto que espiritualmente está acontecendo na Terra e energeticamente, eu também penso muito socialmente, politicamente. E aí você sobe, tem ali os aliens, né, que estão, e na minha visão também estão aí, lá, né, nas naves deles, influenciando as coisas, né, eles estão aí. E esse quadro, ele é muito forte, assim, para mim, ele se chama The Coronation, né, e eu sinto que eu só vou acabar ele quando a pandemia, de fato, do coronavírus acabar. E aí eu poder entender, porque assim, o que acontece? Muitas vezes eu recebo as informações, né, eu canalizo, mas eu só vou entender a real mensagem do quadro depois, sabe? Depois que a visão desce, depois que eu coloco na tela, aí eu olho para aquilo e eu começo a assimilar aqueles símbolos de formas assim que demora às vezes, sabe? Leva tempo. Então a visão, ela às vezes também não é tão clara assim, sabe? Às vezes é uma coisa que desce, que eu canalizo, mas que leva um pouco de tempo para eu entender de fato o que aquilo tá querendo me dizer. Lindo, lindo, lindo. Eu acertei dos chakras, hein? Eu senti, né, a ideia, e vi também que tem um arco-íris, eu achei lindo. E você disse que aquele trabalho que você fez, que a gente viu da pirâmide de Atlântida, você falou que foi um trabalho muito longo, de 1 ano, né? E esse aí, pelo visto, vai passar, porque tem toda a história do Covid, né? Vai ser a sua maior arte, vai ser o seu maior tempo de duração de processo criativo da arte, no caso. Já passou, assim, acho que tá em ainda vai passar, né? Acho que vai fazer 1 ano de vida já ele. Eu tenho outro quadro que foi 1 ano para finalizar, e tem outros que estão em processo também há um tempo, e eu ainda não finalizei. Então, assim, é muito normal, porque, inclusive, a técnica que eu uso demora, né? Leva tempo para pintar um quadro que é com tinta a óleo, feito em camadas. Então, é muito natural que, assim, daqui para frente, daqui a pouco eu tenha obras que foram 2, 3 anos, 4 anos para serem pintadas na totalidade, assim, né? É bem normal, na verdade, isso. E é uma coisa que as pessoas não sabem, né? Elas acham, às vezes, que a tela é pintada rápido, e é isso, só que não. Tá tudo ali. E um dia a pessoa pinta tudo. Não, se você pega, por exemplo, o Alex Gray e as melhores obras as obras-primas dele, né? Algumas levaram 10 anos para serem finalizadas. Net of Being, que é uma das obras assim, né, icônicas, que são aqueles rostos, vários rostos que vão para trás. Ele demorou, acho que em média 10 anos para terminar. Nossa, é muito tempo, né?
É muito Sim. tempo, mas o tempo é relativo, né, também. A gente fica aqui no ateliê, sabe? Tipo, quando vê, já passou 2, 3, 4 anos. Sim, e é interessante isso que você falou, porque às vezes a pessoa, tá pronta ali. E a gente acha que você está fazendo um trabalho muito importante nesse sentido, né, aqui no Brasil, né? Primeiramente, parabéns de novo, cara. E, tipo, eu acho que isso, porque a pessoa tá lá, ela chega na pista psicodélica, ela tem aquele contato visual com aquela arte, ela pode até ter um acesso diferenciado, mas o que é aquilo, da onde veio, quem fez, né? Tipo, e hoje em dia a gente consegue cada vez mais colocar isso dentro de casa, né? Ter esse contato com a arte visionária, não só em eventos psicodélicos. Conta pra gente, assim, pra gente finalizar, só um pouquinho desse trabalho que você está fazendo, que está totalmente linkado com a arte, mas tem a ver com empreendedorismo, né? De você incorporar isso nas pessoas, de abrir também a visão e dar essa força com esse trabalho teu, com esse curso aí que você está fazendo online. Tudo começou assim, eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de tornar as coisas mais palpáveis, né? Tornar as coisas mais concretas. E o meu trabalho, seja com live painting, seja hoje com os cursos e com a produção de conteúdo, é muito para não só educar o público, não só educar as pessoas, mas é para tornar a arte algo mais palpável e desmistificar um pouco isso, né? Isso que você falou é muito interessante, de a obra estar lá exposta no festival, né? Numa pista, as pessoas chegam ali e elas acham que aquilo simplesmente apareceu ali, foi alguém só se fez assim e criou, e as pessoas elas não têm esse senso crítico, né, do como aquilo foi para ali, quem fez aquilo, né, e qual é o processo disso. E tudo isso é importante, inclusive, para que aquela obra ela seja valorizada, né, para além de uma imagem, mas como realmente algo que foi alguém que foi lá e fez. Então, desde o trabalho com live painting, que é um trabalho onde eu compartilho o meu processo com o público, né, e a partir disso as pessoas elas conseguem entender o passo a passo, elas conseguem entender que uma obra começa do zero e aí se torna uma obra. Hoje em dia, o meu trabalho dentro das redes, né, dentro das mídias e com a produção de conteúdo, é muito para isso também, né? Muito para trazer essa educação, para disseminar esse conhecimento, para poder levar tudo isso que eu vivo, que é a arte visionária, para as pessoas, de uma forma mais acessível, mais palpável, porque isso não só valoriza, né, nosso trabalho como artista, como isso educa coletivamente uma cena, um público ou o próprio mundo, né? O próprio Brasil e mundo. Então, é muito um trabalho mesmo de tornar palpável, tornar acessível, disseminar esses conhecimentos e disseminar a arte, né? Porque eu não acredito que a arte é feita para ficar engavetada, eu acredito que a arte é feita para ser compartilhada, né? E quanto mais a gente consegue levar a nossa arte para o mundo, mais esses acessos, que são os que eu tenho através da minha arte, vai também tocar outras pessoas. Então, da mesma forma que a minha arte, ela me cura, porque ela é uma imagem, né, que eu estou ali canalizando e que está vindo como um processo de cura, quando eu compartilho isso com o mundo, as pessoas, elas também têm os processos dela ao entrar em contato com aquela arte. Da mesma forma que me cura, da mesma forma que me toca, vai tocar outra pessoa também, né? Então, tá compartilhando ativamente hoje nas redes é realmente um trabalho, para mim, necessário, assim, é me colocar a serviço 100% para que as pessoas elas entrem em contato com isso, que se me ajuda tanto, eu sinto que também vai ajudar as outras pessoas. E aí vem todo o trabalho de empreendedorismo também, né? Porque a gente não só deve compartilhar, mas como artistas, a gente também é merecido, justo a gente ganhar pelo nosso trabalho, né? A gente receber pelo nosso trabalho. E aí vem esse outro trabalho, né? Que além de ajudar as pessoas a criarem as suas artes visionárias, a compartilharem suas artes visionárias, também tem esse trabalho de ajudar as pessoas a venderem suas artes, né? Porque a gente quer viver de arte, a gente quer poder trabalhar com a nossa arte e ser tudo, né? Porque, a gente merece, né? O que a gente ama fazer, e eu acho que já passou tempo demais aí a gente precisando trabalhar com outras coisas que não o que a gente ama, sabe? O mundo precisa disso.
Exatamente, eu acho que isso faz o link todo da entrevista, da sua história, dos desafios, do início da jornada, do despertar, né? E eu compartilho disso porque se no início da minha jornada também eu estivesse vendo pessoas como você ali dando incentivo, entendeu? Eu acho que no seu caso, vai além da arte e do trabalho, eu acho que é uma missão. Eu pelo menos saio dessa entrevista mais feliz e gostando. Eu já sou muito fã de arte visionária, arte visual, mas eu saio gostando ainda mais um pouquinho, inspirado com a tua presença, com a tua história toda. De coração, Thalia, parabéns. Vamos estar sempre vibrando muito por você e pelo teu trabalho, tá bom? Parabéns de coração, tamo junto. Um beijão. Muito grata, Kiffer. Gratidão a toda a equipe do Psicodelia Coletiva. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho aqui com vocês e desejo todo o sucesso do mundo para esse projeto, que é necessário, né? Necessário demais. Quanto mais a gente poder compartilhar, acho que mais a gente agrega valor e riqueza para o mundo que a gente vive. Gratidão. E agradecer, claro, a você que está assistindo essa entrevista, ao público que está aqui acompanhando. Muita gratidão. Demais. E aí, galera? Todo mundo eletrizado também com essa tonelada de conhecimento? Demais, né? E aí, vamos voltar para a música? Vamos ter mais um review. E dessa vez temos o imenso prazer de receber o DJ e produtor mexicano Chove. Faz parte da Vagalume Records, também é membro da família do Universo Paralelo e responsável pela agência Old School Bookings. O CD dessa vez se chama As Above, So Below, são os remixes do CD feito pelo produtor Matheus Nogueira, Earth Space. Vem, aprecia sem moderação. E aí, tudo certo? Aqui é o Chove. Espero que esteja todo mundo bem nestes tempos difíceis. No dia de hoje, eu vou fazer um pequeno review de um álbum de um artista brasileiro que é um amigo meu, que tem se destacado muito nos últimos anos e chamou a atenção de uma gravadora muito importante de Psytrance na cena, a Nano Records. O nome dele é Earth Space, que já todo mundo conhece. E ele lançou um álbum, o primeiro álbum dele, chamado As Above, So Below, pela Nano Records, em 2017. E este ano lançou um álbum de remixes de vários artistas que são conceituados na cena e ficou muito legal. Então, vamos a começar. Essa primeira parte é composta por 4 tracks. O track número 1 é No Rest for the Blast, The Laughing Buddha Remix, que é o primeiro track da música que estamos escutando de fundo. O segundo track é uma música do Earth Space Burning Noise, Off to the Moon, Imagine My Remix, que é do Osho, um dos integrantes do Symbolic, ex-integrante, né? E a terceira música é o Earth Space and Grand Instincts de Sangoma, chamada Capricorn, com Imaginarium Remix. E a quarta música é a música número 7 do álbum de remixes, chamada Earth Space Telema Magic Remix, que é um dos novos artistas da Nano, que estão querendo lançar mais atualmente. E esse estilo é bem característico da Nano, é o estilo bem psicodélico inglês, sem tanto break, sem tanta variante nos vocais, um pouco mais flat, mas é bem dançante, bem para pista, para final de tarde, começo da noite. Eu acredito que vocês vão curtir muito para escutar também em casa, no carro. É um psytrance bem aceitável, né, para todo mundo. E não perde o característico do Earth Space. É uma parte mais groovy, mais feita para amanhã, tipo para as pistas de manhã, né? Aquele amanhecer que a gente gosta. E ela é composta por 3 tracks. A primeira track é Earth Space Triplanetary de No Face Remix, um artista israelense que tem se destacado bastante nos últimos tempos.
A segunda track é o Earth Space Love Attraction, de Eli Remix, um artista italiano, já tem um tempo na cena. E a terceira track é Tongue and Groove and Earth Space, Dawn of the Heads, de Christopher Lawrence, que é um artista que é acostumado a fazer trance, tipo sincero, psicodélico. Ele já tem muito tempo fazendo produções, já tem tocado DJ há muito tempo. E ele decidiu arriscar, e fazer um remix de uma música de Mateus. Ficou bem legal, para aqueles que gostam de som mais groovy. A gente vai escutar esse track agora de fundo, Tongue and Groove and Space, Dawn of the Heads. E é bem feita para as pistas de manhã. Do álbum é um pouco para a galera que gosta dos sonidos mais experimentais, mais de noite, galera que está mais freak, né, na onda freak dos modulares e tudo, que ultimamente Mateus tem arriscado bastante em usar modulares, e ele decidiu ter uma seleção de artistas bem diferenciada. A primeira música é Airspace As Above So Below, que dá o nome no álbum dele. E o remix é feito por Brain Cell, que ele tem um projeto junto com o Mateus chamado Melting Point, e a mistura ficou bem interessante. A segunda música é Airspace As Within So Without, de Martian Arts, que a su vez o Martian Arts tem um projeto com Nit Static, que é um dos dinossauros da cena, né, que tem muito valor, eu acho que agrega muito valor na produção desse álbum, particularmente, já que, como falei, é a parte mais diferenciada. E a próxima música é Word Space Magic, Hand of the Witch, com Dirty Safi Remix, que é uma gravadora um pouco mais night, a Boom Shankar Records. E a última música é feita por Digital Talk, que é um dos velhos que começaram no estilo mais do Full On Night, já tem muito tempo tocando. Se chama Earth Space Dissolve Digital Talk Remix. E estou escutando agora o remix do Brain Cell, As Above So Below. E eu acho que este álbum é bem diferenciado, já que, como falei, tipo, ele conserva a essência do Earth Space, para aqueles que gostam muito do som do Mateus, mas tem um toque de diferentes artistas em vários momentos, em vários estilos diferentes, que podem agradar desde o dia até a noite. Aproveito para falar para vocês que se escutar um pouco mais do som do Mateus, do Earth Space, vocês podem visitar as redes sociais dele. No Facebook encontrar ele como Earth Space, no Instagram também, e no SoundCloud é o Earth Space Live. Dê uma volta, né, para ver as novidades que ele está fazendo. Ele tem um projeto agora, um novo projeto de banda em vivo, com Burning Noise, e acho que vai ser bem interessante. E espero que tenham gostado, fiquem bem. Não se desesperem, já a gente está dançando junto de novo. Estamos muito ansiosos para voltar e divertir-nos com vocês. Grande Chove, muito obrigado pela sua contribuição tão importante aqui no nosso canal. É uma honra ter você conosco. Chegando agora, nessa fase final do nosso programa, tem uma nota de esclarecimento para vocês. A gente aqui também vai ter um quadro direcionado para agenda de eventos. Tá, mas que eventos são esses, né, Kiefer? Pô, cara, é muito complicado, é delicado, é um assunto que ainda está muito indefinido, né? Então,
a gente só quer deixar registrado aqui para você que assim que passar essa fase, assim que liberar, aqui vai ser o primeiro lugar que você vai ter acesso a esse tipo de conteúdo e acompanhar com a gente os melhores eventos de Psytrance aqui do Brasil e do mundo, né? E com vocês agora a gente vai poder assistir de perto, ter um contato mais íntimo com o artista Bernardo de Portugal, o Mentaleco, com a série que damos início. Sejam muito bem-vindos à série Influências. É um prazer gigante, eu acho que eu não conseguiria encontrar palavras realmente para expressar aqui a minha gratidão, a minha felicidade de estar junto com o Psicodelia Coletivo, esse grupo que tem uma missão muito importante e você é tão importante quanto essa missão. Na verdade, eu acho que está tudo conectado. Então, seja muito bem-vindo, qualquer força que você puder dar para a gente, seja curtindo, compartilhando com alguém que gosta de psicodelia, que admira, que busca conhecimento, faça isso e você já está fazendo parte junto com a gente, tá bom? Muito obrigado de novo, um beijo grande no coração e até o próximo.